Bem, o CNJ divulgou em 2019 esse documento estatístico que fala sobre a realidade do Poder Judiciário no ano anterior, no ano de 2018, né? Esse é o documento mais atual que existe hoje em termos numéricos da realidade judiciária brasileira. Né? Espera-se que em 2020, mesmo diante desse cenário de pandemia, seja cumprido o calendário e que seja divulgado os dados de 2019, né? Mas essa realidade já estudada e analisada está presente nesse documento que se refere a 2018. Né? Mas de alguma forma nos dá um indicativo da situação em que nós nos encontramos hoje essa informação específica que nós vamos iniciar vai falar sobre a litigiosidade nos tribunais, né? E aí, portanto, muito importante para a gente compreender a razão da resolução 125 de 2010, né? E a realidade que ela se propõe a alterar com essa mudança do paradigma judiciário. Pois bem, esses trechos que eu estou colocando são realmente fragmentos de um texto maior que eu vou disponibilizar para vocês, para quem quiser se deter um pouco mais na leitura ou para quem esteja envolvido em algum projeto que tenha uma pesquisa quantitativa e qualitativa, né, que possa se debruçar um pouco mais sobre esses dados. Pois bem, logo de início, nesse capítulo que fala da litigiosidade, o CNJ começa assim: o Poder Judiciário o Poder Judiciário finalizou o ano de 2018 com 78,7 milhões de processos em tramitação, aguardando alguma solução definitiva. Desses, 14,1 milhões, ou seja, 17,9%, estavam suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório, aguardando alguma situação jurídica futura. Dessa forma, desconsiderando tais processos, tem-se que, em andamento, ao final do ano de 2018, existiam 64,6 milhões de ações judiciais. Bom, esse número, quando eu li, eu já quase caio para trás, né? Porque apesar de viver empiricamente essa realidade, quando nós nos deparamos com os números, ele é bastante chocante, né? Esses dados dizem respeito ao Poder Judiciário como um todo, a nível nacional, né? Juntando todos os tribunais de justiça de grande, médio e pequeno porte, pois 64,6 milhões de ações em tramitação é um passivo do ano de 2018, herdado para o ano de 2019, muito grande, né? E aí a gente ainda se choca quando continua a leitura e em seguida diz assim: durante o ano de 2018 foram proferidas 32 milhões de sentenças e decisões terminativas, com aumento de 939 mil casos, 3%, em relação a 2017. Ou seja, o dado de 2018 em termos numéricos de sentenças proferidas ainda cresceu 3% da realidade do ano anterior, do ano de 2017, né? Então, esse quantitativo aí de 64 milhões foi o que restou de um ano para o outro. No ano de 2018, o somatório de sentenças foi de 32 milhões. É muita sentença, não é? É realmente a cultura da sentença, a cultura de que um terceiro imparcial vem para dizer o direito e para dizer a solução do problema, não é? E aí a gente continua. Chama a atenção a diferença entre o volume de processos pendentes e o volume que ingressa a cada ano. Na justiça estadual, que é a maior justiça, né, assim, dentre as esferas judiciárias, a justiça estadual é onde o maior contingente de processos estão concentrados, o estoque equivale a 3,2 vezes a demanda, e na justiça federal a 2,4 vezes. Nos demais segmentos, os processos pendentes são mais próximos do volume ingressado. E em 2018, seguiram a razão de 1,4 pendente por caso novo na Justiça do Trabalho e a 1 pendente por caso novo nos tribunais superiores. Na Justiça Eleitoral e na Justiça Militar Estadual ocorre o inverso, o acervo é menor do que a demanda.
O que ele está querendo dizer com isso, né? Que o contingente de processos que ingressam, que são ajuizados no Poder Judiciário, a exemplo do Poder Estadual, que é o maior de todos, é o que concentra mais demanda, é 3,2 vezes mais do que o Judiciário consegue dar conta aquele ano, não é? Aí ele continua. Tais diferenças significam que, mesmo que não houvesse ingresso de novas demandas e fosse mantida a produtividade dos magistrados e dos servidores, seriam necessários aproximadamente 2 anos e 6 meses de trabalho para zerar o estoque. É para matar qualquer pessoa que trabalha no judiciário um dado desse, né? É como enxugar gelo, porque você nunca consegue suprir a demanda, você está sempre correndo atrás do prejuízo. Você profere uma sentença hoje e amanhã já na Justiça Estadual já tem 3,2 mais processos para você tramitar e julgar, não é? Então é realmente impossível se atender a um jurisdicionado e se alcançar esse acesso à justiça se nós permanecermos com esses números, né? Para cada um processo que sai, são 3,2 na Justiça Estadual que entra, né? E se a gente for considerar a Justiça Federal, por exemplo, que é muito mais bem aparelhada, recebe muito mais recursos do que a Justiça Estadual e tem uma competência também reduzida, menor, mais especializada, o contingente ainda é muito grande, né? 2,4 vezes. Quer dizer, para cada processo sentenciado, tem 2,4 processos a mais que entram, que precisam ser processados e julgados, né? Então, vocês imaginem que é uma realidade muito difícil de ser alcançada, né? No documento, inclusive, fala o quantitativo de magistrados, por exemplo, em todos os tribunais. E é um quantitativo infinitamente insuficiente para uma demanda de 64,6 milhões de ações judiciais. Não é? Quer dizer, acaba que os membros e os servidores dos órgãos do Poder Judiciário adoecem, não é? Ficam adoecidos diante de uma demanda dessa e até gera um sentimento de incapacidade ou de improdutividade. Porque você, por mais que trabalhe com afinco, que os níveis de produtividade cresçam a cada ano, você está sempre correndo atrás, sempre em débito, sempre pendente. Os processos continuam demorando demais, continuam sendo caros demais, não é? Então, a solução, já que o CNJ também é responsável pelo planejamento estratégico, a solução qual seria? Contratar mais pessoal para suprir essa demanda? Não, não é? A gente precisa atuar na raiz do problema. E a raiz do problema é esse quantitativo imenso, essa litigiosidade muito exacerbada na nossa realidade, né? E daí, portanto, a necessidade realmente de uma política que encontre alternativas ou encontre criatividade para resolver esses problemas de outras formas que não seja através da judicialização. E aí, portanto, tão importante também o critério da responsabilidade e da cidadania promovida pelo Poder Judiciário, né? Sempre lembrando que o foco não é o judiciário em si, é o jurisdicionado, né? Mas não significa dizer que o judiciário, enquanto gestor da sua competência, não possa de alguma forma tentar suprir esses números, tentar alavancar esses números de forma a fazer com que preste um serviço melhor, de mais qualidade, mais especializado, que tenha nos seus quadros funcionários e membros menos adoecidos, menos insatisfeitos, mais estimulados a produzir e a trazer um bom serviço a ser prestado, né? Então, esses números iniciais já são bastante impactantes. Vocês vão encontrar outros no documento se quiserem dar uma lida nele. É um documento extenso, mas vocês podem ir filtrando. Tem vários gráficos, várias figuras bem ilustrativas e visuais de serem lidas, né? E aí eu trouxe uma delas aqui, por exemplo, que é
logo em seguida do capítulo de litigiosidade, vem um capítulo que fala dos índices de conciliação. E aí aqui ele traz os índices de conciliação por tribunal, né? Aí na tabelazinha, os tribunais do topo desse gráfico, marcados em azul, são os tribunais de grande porte, né? Que são Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Esses são os 5 tribunais maiores em termos de aparelhamento e de demandas também do país, né? Não por outro motivo, estão concentrados na região sudeste e sul do país, né? A região, inclusive economicamente, financeiramente mais abastada, né? Logo em seguida, os tribunais de baixo, esses elencados de verde, são os tribunais de médio porte, em que entra aí o nosso tribunal, o Tribunal de Justiça do Ceará, né? Elencado como um de médio porte. E abaixo, os de cor laranja, estão os tribunais menores, os tribunais de pequeno porte, né? E aí, também não por um acaso, a concentração maior dos tribunais de pequeno porte estão localizados na região norte e nordeste do país, né? As regiões menos favorecidas economicamente, com menor expressão econômica dentro da realidade do país, né? E aí, portanto, menos aparelhamento, menos demandas e etc, né? E aí, depois de analisado essa divisão por porte do tribunal, não é? Nós podemos enxergar aí que o Tribunal de Justiça do Ceará, portanto, ele tem um índice de conciliação no ano de 2018 de 13,6%. É muito baixo, né? Mesmo se a gente for considerar aqui o índice de maior conciliação, o tribunal que mais consegue conciliar é o Tribunal do Mato Grosso do Sul, que tem um índice de 22,5%. Ainda é muito pouco, né? 22,5% representa um quantitativo muito pequeno frente ao que se propõe em termos de acesso à justiça, né? Em empoderamento das partes, em protagonismo das partes, em autonomia da vontade das partes, em cultura de paz, mas é um avanço, né? É um caminhar. Mato Grosso do Sul talvez já tenha se destacado dos demais tribunais, especialmente por ser um tribunal de pequeno porte, com um índice maior no país, né? Abaixo do Mato Grosso do Sul vem Sergipe, também um tribunal pequeno, com 21,1%. E logo em seguida, pela minha análise rápida aqui, acredito que seja o Tribunal de Minas Gerais. E aí você imagina, a gente pode até pensar assim, né? Numa análise ligeira aqui dos dados. Pode ser que tribunais menores consigam se organizar melhor e capacitar melhor os seus servidores para que estejam mais familiarizados com os métodos autocompositivos, né? Mas é de se chamar a atenção que um tribunal de grande porte esteja aí nacionalmente elencado como o terceiro que mais concilia, né? Minas Gerais tem um índice de 19,2%. Isso é importante. Eu acredito que o menor índice de conciliação seja o Amazonas, com 5,8%, não é? Mas também é importante destacar São Paulo, que é um tribunal de grande porte, com um índice parecido ou quase igual do Amazonas, de 5,9%, né? Claro que nessa perspectiva nós estamos falando de uma base de cálculo completamente diferente, né? Eu digo, o percentual, o quantitativo de processos que tramitam na jurisdição paulista é completamente diferente e as demandas, inclusive, são completamente diferentes dos tribunais do Amazonas, em razão da realidade territorial, cultural, social e econômica.
Mas, ainda assim, é de se impressionar que São Paulo, um tribunal tão grande, e arrisco dizer o maior, talvez, de todos, tenha um índice de autocomposição tão baixo, né? 5,9%. O Ceará está ali quase que nas cabeças, né, dos tribunais de médio porte, com esse índice de 13,6%, que ainda é um índice baixo frente ao que se propõe, mas que é um caminho, é uma evolução, não é? Esse dado ele se altera um pouco, cresce um pouco mais, se nós considerarmos a inclusão das fases pré-processuais. E aí aqui é muito importante a participação dos sejusques, que eu já mencionei em aulas anteriores e que nós vamos falar nas próximas aulas também. Né? Os sejusques são os Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania, que estão regulamentados pela a resolução 125 do CNJ, né? E que implementou, a partir então de 2010, uma fase pré-processual de tentativa de conciliação. Por exemplo, no Farias Brito, em que nós temos uma extensão de um sejusque do fórum, né? Somos o único centro universitário com um sejusque implementado. Eu implementei ele em 2016, pois lá nós atuamos essencialmente em demandas pré-processuais, ou seja, demandas que ainda não foram judicializadas. Não foram judicializadas porque antes de se propor a judicialização se tenta a conciliação e a mediação numa fase pré-processual. E aí, havendo acordo, o protocolo é direto para homologação pelo juízo do sejusque. E não havendo acordo, claro, isso é judicializado através de uma petição formal e litigiosa, né? Pois bem, então com o acréscimo dessa competência pré-processual pelos sejusques, esses índices tendem a variar de tribunal, né? E aí, por exemplo, nós do estado do Ceará, que no gráfico anterior tínhamos 13,6%, não é? 13,6%, nós éramos o nós éramos o quarto tribunal na escala dos tribunais de médio porte. Quando nós acrescentamos a fase pré-processual, o nosso índice cresce para 16,1%, mas nós caímos nesse ranking em relação aos outros tribunais, né? O Maranhão, por exemplo, nessa fase pré-processual, ele consegue atingir um percentual de 29,6%, equiparado aí com o Tribunal da Bahia também, né? Nós perdemos para tribunais bem menores do que os nossos, ainda elencados como de médio porte, mas menores do que o nosso, como por exemplo o do Pará, que está logo acima da gente, né? O Pará mesmo, em termos, de novo, regional, em termos sociais, econômicos e culturais, tem uma importância nacional até menor do que o estado do Ceará, não é? Eu digo importância em termos de números mesmo, né? A desigualdade no Pará, a desigualdade social é um pouco mais agravada do que a nossa. Regionalmente, a economia do Pará perde um pouco para o Amazonas, e nós aqui meio que competimos com Salvador e Recife, não é? Melhor dizendo, Pernambuco e Bahia, não é? Com uma certa diferença, mas estamos ali numa certa competição. Nós temos uma expressão econômica dentro do Nordeste um pouco maior do que o Pará tem em relação ao Norte, mas estamos abaixo deles em índices de conciliação, não é? E aí, por exemplo, o estado de Goiás cai para 4%, se a gente incluir a fase pré-processual, né? Minas Gerais também diminui o seu quantitativo, né? Existe uma certa variação aí nesse gráfico. O próximo gráfico já inclui
as conciliações na fase de execução e nas fases de conhecimento, ambos no primeiro grau, né? Nós já vimos aqui em oportunidades anteriores de que o processo basicamente se estrutura em processo de conhecimento, que é aquela fase inicial do processo, em que se dá conhecimento ao juízo dos fatos que estão ocorrendo, do litígio, da divergência de interesses, né? A fase de recursos é aquela fase em que há uma inconformidade com alguma decisão interlocutória ou com alguma sentença proferida pelo juízo, e aí você recorre ao direito do duplo grau de jurisdição. Você quer uma segunda opinião, né? Você quer ouvir um tribunal colegiado se ele mantém ou reforma a decisão daquele juízo de primeiro grau, do juízo de primeira instância. E existe a fase de execução, que é quando uma sentença já transitou em julgado, ou seja, já não cabe mais recurso, e aí você pretende dar cumprimento judicial a algo que não foi cumprido voluntariamente. Aí você vai executar aquela sentença, né? Pois bem, a partir de 2015, quando veio o novo Código de Processo Civil, que volta a dizer não é mais novo, né? É recente, mas não é novo, porque já fazem 4 ou 5 anos, mas o atual Código de Processo Civil permite uma valorização, inclusive, dos métodos autocompositivos, que sejam feitas conciliações e mediações mesmo na fase de execução. Ou seja, o jurisdicionado já tem uma sentença provavelmente favorável a si, não é? E ele pode querer ainda transigir, ele pode ainda querer acordar, fazer alguma composição com a parte devedora daquela sentença, né? Então, esse gráfico, ele faz uma comparação entre os índices de conciliação do lado direito, acho que o meu é o direito, acho que o de vocês também vai ser, do lado direito do processo de conhecimento e do lado esquerdo já na fase de execução, ou seja, na fase de cumprimento judicial de uma sentença que não foi cumprida voluntariamente, né? Lembrando que quando há um acordo firmado entre as partes, ou seja, quando as obrigações são oriundas não de uma sentença, mas de um acordo, a probabilidade de cumprimento voluntário cresce em razão de uma sentença, né? Ou seja, é mais provável que as partes cumpram voluntariamente aquilo que elas próprias se obrigaram através de um acordo, do que elas cumpram em razão de um mandamento judicial, em razão de uma sentença, né? Pois bem, então primeiro analisando a coluna da direita, né, do processo de conhecimento, o estado do Ceará se mantém ali naquele percentual de 16,2%. Ou seja, esse é o percentual de índices de acordos firmados no processo de conhecimento, ou seja, naquela fase inicial em que se busca dar conhecimento ao juiz dos fatos e por alguma razão ou por alguma oportunidade as partes em 16,2% resolvem entrar num acordo, não é? Por sua vez, quando isso já está na fase de execução, ou seja, já houve uma obrigação, as partes não cumpriram e se tenta executar aquilo pela força jurisdicional, os índices de acordo, que eu considero baixos já no processo de conhecimento, eles caem ainda mais, né? Eles vão a 7,6%. E isso, inclusive, nos dá uma dimensão da escalada do conflito, né? Ou da espiral do conflito. Ou seja, se permeou toda uma instrução processual, sem que eu tivesse havido acordo, o juiz foi lá, se convenceu e sentenciou. É dado um prazo para que a parte cumpra voluntariamente a sua obrigação. Isso não ocorre. Então, o vencedor da ação vai e executa a demanda e se processa toda a execução, ainda assim, só tem um índice de 7,6%. Ou seja, algo que começou ali
no litígio ele vai se acirrando, a ponto do índice cair quase pela metade, né? Aliás, abaixo da metade do que é visto no processo de conhecimento. E aí aqui eu destaco um fenômeno que possa ser estudado ou que tenha passado batido por mim no documento, e vocês vão poder me ajudar lendo ele e me dizendo depois, não é? Que o Tribunal do Sergipe, por exemplo, se destaca em conciliações na fase de execução. Na fase de conhecimento, o Tribunal do Sergipe, que está em laranja, né, que é um tribunal de pequeno porte, o Tribunal do Sergipe, no processo de conhecimento, ele tem um índice de conciliação de 19,3%, que é inclusive maior do que o nosso, Ceará, não é? E aí ele vai na contramão de todos os outros tribunais, porque enquanto todos os outros reduzem o seu percentual de autocomposição na fase de execução, o Tribunal do Sergipe, ele quase que dobra, não é? Ele vai de 19,3% no processo de conhecimento a 39,2% no processo de execução. E aí eu volto a convidar vocês para lerem o documento e tentarem identificar quais são as causas desse sucesso na fase de execução lá com os sergipanos. E se o documento não conseguir trazer essa análise qualitativa, pois que isso fique de sugestão para um projeto de pesquisa aí, ou para um trabalho de conclusão de curso, né? Eu adoraria saber como que Sergipe consegue alcançar esses números, né? Pois bem, será que tem a ver com execução fiscal? Fiquei pensando aqui que talvez pudesse ter a ver com isso, mas vou deixar para que vocês leiam o documento e me digam depois, tá? Então, esses são alguns dados que eu considerei importante trazer para que vocês tenham uma dimensão, portanto, daquilo que nós estávamos falando nas aulas anteriores, não é? Sobre esse crescimento da litigiosidade, sobre essa cultura da sentença, sobre a transferência da responsabilidade, ai meu Deus, a transferência da responsabilidade agora me desconcentrou. A transferência da responsabilidade de se chegar a uma solução do problema para um terceiro vir e resolver. No caso, então, portanto, o judiciário, né?